Olá, boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Muito feliz de poder compartilhar com os irmãos esse momento de comunhão. Mesmo, a gente estando distante de corpos, mas estamos ligados em espírito. Nossa família cristã continua bem e eu creio que o Senhor ele tem nos guardado nesses dias. E eu quero compartilhar com os irmãos uma breve reflexão, um texto. Gênesis 37, eu quero ler a partir do verso 5, para que nós possamos compartilhar algo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações nesses dias de crise, nesses dias difíceis. O Senhor ele tem nos dado uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos. Gênesis 37, verso 5, está escrito assim: E sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Verso 7: Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós, porque isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Amém? Irmãos, a grande pergunta nesses dias, o grande questionamento de todos os cristãos, ou de toda a medicina, os médicos, toda aqui, qual o propósito do que estamos vivendo? Porque algumas pessoas acham que o mundo vive como fosse um barco à deriva, sem direção, e na verdade, para quem não conhece a Deus, entende-se que está tudo perdido. Mas o Senhor ele trabalha em meio à crise, o Senhor se manifesta em meio à tormenta. E a minha grande pergunta nesses dias é: o que o Senhor quer revelar a nós nesses últimos dias? Qual o propósito de Deus em permitir que passemos por tudo isso? Então o Senhor me levou até esse texto e tem me confrontado de uma forma muito, muito grande nesses últimos dias. A Bíblia nos conta uma história muito, muito pregada, muito falada, durante vários anos. Eu quero ter um ponto de partida nessa noite. Gênesis 37 conta a história de José, um jovem que aproximadamente 16, 17 anos, o Senhor dá um sonho para ele. E quando o Senhor dá um sonho para ele ainda não consegue discernir o porquê desse sonho, mas ele conta à sua família, conta para o seu pai, para os seus irmãos, e dentro desse contexto, o seu pai guardava no seu coração esse propósito, mas o seu pai também não entendia o que estava acontecendo. E a minha pergunta foi: por que Deus decide tirar um jovem de 16 anos do meio da sua família, da sua parentela? Porque todo o capítulo 37 até chegar ao capítulo 38, que vai contar uma outra história, a Bíblia diz que os seus irmãos os invejaram, sentiam inveja de José. E muitas vezes eu ouvi dizer, e talvez pregações e comentários, que os irmãos de José foram usados pelo inimigo para que vendessem o seu irmão. E falando sobre traições, sobre várias coisas que o texto nos traz uma clareza sobre isso. Mas a minha pergunta é: quem deu os sonhos para José? Quem foi que deu o direcionamento para José? Então Deus ele sempre vai dar um pontapé inicial naquilo que ele está manifestando. Então nesses últimos dias, o que o Senhor ele está nos revelando através de tudo que estamos passando? Então, quando nós olhamos para esse texto, a nossa pergunta é: aonde o inimigo aparece aqui? Não tem inimigo aqui. O que tem é um propósito de Deus sendo estabelecido. E dentro da Bíblia Sagrada,
nós temos dois termos diferentes para a palavra vontade. No grego, o primeiro é telema, que vontade, no grego telema significa desejo. O segundo é boer, que significa decreto. Os discípulos chegam e falam assim: Jesus, nos ensina a orar, nós precisamos aprender a orar. E Jesus começa a ensiná-los dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus está dizendo que existe vontade de Deus, que é decreto. Jesus estava dizendo que seja feita a tua vontade, o decreto do Senhor, aqui na terra como é no céu. Então, para nós não perdermos tempo, a Bíblia diz que o Senhor ele tem um propósito a ser realizado. E Deus decide escolher um jovem de 16 anos para cumprir esse propósito. Então a nossa grande insatisfação é compreender o que Deus está querendo manifestar. Então o que nós estamos vivendo hoje é um momento onde as pessoas estão perdidas porque elas não conseguem compreender esse propósito. Porque nós podemos colocar a culpa nos irmãos, podemos colocar a culpa no inimigo, mas o próprio Deus direcionou José para que ele fosse usado, para que o projeto de Deus acontecesse. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa palavra ela tem muito me confrontado, que em tempos de crise é onde os homens e mulheres de justiça se revelarão. A Bíblia diz que esse jovem, ele tem dois sonhos da parte de Deus. O Senhor dá duas visões para ele. Ele conta para os seus irmãos, conta para os seus pais. Eles não entendem isso, porque tem momentos espirituais que Deus nos prepara para que seja revelado lá na frente. Então, o grande segredo de Deus está no centro da tua vontade. Mas o problema é se nós estamos dispostos a suportar tudo isso para que o projeto de Deus aconteça na nossa vida. Então a Bíblia diz que José ele é arrancado do meio da sua família. Os seus irmãos o vendem. Antes disso, coloca ele dentro de uma cova, o vendem para os ismaelitas que estão indo rumo ao Egito. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele é vendido como escravo. Então, será se nós estamos dispostos, nesse tempo de crise, deixar que Deus nos molde para que o propósito de Deus aconteça? Então, qual é o propósito de Deus em nos moldar para que nós possamos fazer com que essa revelação de homens e mulheres de justiça seja exposto para fora? Até que ponto estamos preparados para sofrer para que o propósito de Deus aconteça? Será que estamos literalmente vivendo o propósito eterno de Deus ou estamos vivendo a nossa própria vontade? A Bíblia diz que José agora ele é vendido. Ele é vendido como escravo pelos seus irmãos e chegando no Egito, ele é comprado por Potifar. E a Bíblia diz que o Potifar o leva para sua casa. A Bíblia diz também que ele é um jovem muito formoso. E quando José está trabalhando na casa, a Bíblia diz que tudo que ele fazia como escravo prosperava. Tudo que fazia prosperava. Só que vamos entender o contexto. Ele está cuidando do homem que tinha autoridade sobre o Egito. Então, quando estudamos a história de Potifar, dos Potifars da época, eram homens que tinham posses, homens que tinham dinheiro. Então Deus coloca José como escravo dentro da casa de um homem que tinha muita coisa para administrar. Deus agora está manifestando a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, usando agora José como escravo para ter uma experiência em administrar muitas coisas. Então, olhando por esse ângulo, eu entendo que Deus ele nos tira da zona de conforto, nos leva a alguns lugares, nós não entendemos o porquê. Por que algumas coisas que estamos vivendo e nós não entendemos? Tem momentos da nossa vida que estamos aqui em cima e não conseguimos entender o porquê desse momento. E Deus está dizendo: eu estou te ensinando, eu estou te introduzindo dentro de um ambiente para que você possa saber lidar com isso. Então José agora está dentro da casa de Potifar, cuidando de tudo do seu senhor. A Bíblia diz que Potifar fala assim: ó José,
a única coisa ou pessoa que você não toca, que você não manda na minha casa é minha esposa e eu. O restante você tem autoridade, você tem poder para fazer o que você quiser. Então vamos lá. Deus agora dá oportunidade para José. Por quê? Porque José era um jovem, por mais que ele fosse especial, ele precisava aprender a ser um administrador. Por quê? Porque o que Deus vai colocar em nossas mãos, Deus não coloca na mão de quem não está preparado. E as pessoas dizem, Deus escolhe os capacitados ou Deus capacita os escolhidos? A grande questão é, você acha que Deus vai dar algo grande para você administrar se você não sabe administrar? Você acha que Deus vai te levar a um lugar alto para quê? A grande pergunta é, as nossas orações, elas têm sido orações dentro de um propósito eterno? Ou as nossas orações têm sido para que o nosso desejo, a nossa vontade seja realizada? Por quê? Porque qual o propósito de conquistar, qual o propósito de ter, qual o propósito de ser? Qual o propósito que estamos manifestando diante da nação brasileira, diante do mundo, diante de quem nos rodeia? Qual o propósito eterno que estamos manifestando? Mas José agora ele começa a ter um contato com muita coisa. Ele tem contato com dinheiro, finanças, tudo do seu Senhor. Mas a Bíblia diz que o propósito ainda não está cumprido. Porque a Bíblia vem dizer que a mulher de Potifar, ela se interessa por José. E José agora ele vai ter um teste, talvez mais terrível, dentro do ambiente que ele estava vivendo, porque ele já veio fragilizado, foi vendido pelos seus irmãos, agora ele é testado. E ela fala, se relaciona comigo. José fala, não, jamais, não vou trair meu Deus, nem o meu Senhor. E ela pega agora e diz que ele tentou abusar dela. E ela começa a gritar, pega a sua veste e começa a gritar. Os homens entram dentro da casa e ela diz, olha, ele tentou abusar de mim. O seu marido pega com muita dor no coração, coloca José na prisão. Então, a nossa vida, dentro de um propósito eterno, ela tem um significado. E o significado é, Deus nos molda para que o propósito seja cumprido. Nesse tempo que estamos vivendo de escassez de alimento, de dinheiro, escassez porque muitas pessoas estão morrendo com seu sentimento abalado, porque não falava com alguém, não via ninguém, as pessoas estão indo para o hospital e não podem mais. Então, o que passa na nossa cabeça quando Deus nos tira da zona de conforto, quando Deus nos leva para dentro de uma casa onde eu sou administrador, onde eu tenho uma cama boa, onde eu tenho uma comida boa, e novamente Deus me tira desse ambiente que me coloca dentro de um ambiente hostil, onde homens maus, onde homens que mataram, que roubaram, que fizeram coisas bárbaras. Onde está minha mente? Minha mente está no propósito ou minha mente está nas minhas vontades, nos meus desejos? Porque a vontade de Deus aqui para José não é telema, desejo, é boer, decreto. Deus decretou que José seria aquele que se manifestaria como um homem de justiça em meio à crise. A Bíblia diz que ele pega agora e vai para a prisão. E quando chega na prisão, o seu propósito não muda. Por quê? Porque o seu propósito ali é manifestar o Deus que ele serve. Mas ele está angustiado, está triste, porque todos nós vemos dentro dessa bolha de sentimentos. A Bíblia diz que o carcereiro olha para José e fala, você tem algo diferente. Eu vou te dar as chaves da prisão para que você seja o administrador. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque Deus nunca vai te colocar dentro de um propósito onde Ele não te ensine como trabalhar com isso. Deus nunca vai te introduzir dentro de um ambiente se você não está preparado para lidar com isso. Nós temos que treinar a nossa mente a compreender que aquilo que vamos conquistar, o que vamos manifestar, nós já temos no ambiente do Espírito. Eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra profética essa noite. O Senhor, Ele está te preparando para te introduzir em uma guerra, mas uma guerra onde você já é vencedor. É interessante que a Bíblia diz que
um outro jovem por nome de Davi. Ele foi muito conhecido na Bíblia, é muito conhecido na verdade, e conhecido como um grande guerreiro. Davi foi o rei mais comentado, mais falado de toda a Bíblia Sagrada, sua história de altos e baixos. Mas você já prestou atenção no início da história de Davi? A Bíblia diz que Deus fala: Samuel, não quero mais que Saul reine, vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. A Bíblia diz que Samuel desce, chega lá, olha para os irmãos de Davi, e não são aqueles. E o Senhor fala: não são esses. E Deus fala: Davi, Samuel, pergunta para Jessé se tem mais alguém. Fala assim: tem mais algum mancebo? Ele fala: ó, tá lá no campo, tá cuidando das ovelhas lá. A Bíblia diz que mandam chamar Davi. Davi ungido perante os seus irmãos. E naquele momento, irmãos, ele é ungido como rei perante os seus irmãos. Porém, ele volta para o mesmo deserto. Ele volta para cuidar das mesmas ovelhas do seu pai. Porém, Deus estava preparando uma situação para revelar Davi. O que Deus está querendo manifestar nesses dias é que para você, o que está acontecendo talvez não seja muita coisa, mas Deus está te introduzindo dentro de um ambiente a qual você vai ter que se manifestar para mostrar quem você é em Cristo. Davi, ele está cuidando das ovelhas e tem uma guerra. Os filisteus se levantam contra o povo de Deus. A Bíblia fala que seu pai fala assim: Davi, eu preciso que você vá até os seus irmãos na guerra. Quero que você leve queijo, que você leve leite e que você leve sementes tostadas. E Davi pega aqueles alimentos ali e vai para a guerra. Chegando lá, os seus irmãos começam a falar: quem é você? O que você está fazendo aqui? E talvez Davi não entendesse o que ele estava fazendo ali. Para Davi, ele continuava sendo um garoto de recado. Para os seus irmãos, Davi continuava sendo um garoto de recado. Para algumas pessoas, Davi era um menino que estava levando pão, leite e semente. Para algumas pessoas, o que Deus está manifestando em você é aquele que vai, aquele que leva recado, aquele que não tem nada para oferecer. Mas enquanto você está carregando uma sacola com leite, pão e grãos tostados, Deus está dizendo: eu estou te introduzindo em uma grande guerra. Enquanto Davi achava que ele estava simplesmente indo para levar pão, leite e grão tostado, Deus estava dizendo: estou te preparando para te introduzir na história. Em momentos de crise, Deus vai te levar por caminhos que você não sabe como você vai chegar lá. Mas Deus está dizendo: eu vou te introduzir dentro desse ambiente. Agora Golias está lá gritando há 40 dias: tem algum homem aqui que possa me desafiar? Davi fala: quem é esse aí? Esse incircunciso que está se levantando contra o povo de Deus. E Davi agora vai e vence Golias. Então Deus está manifestando algo, eu sei que você não está compreendendo agora, mas Deus está dizendo: pode ir. Senhor, mas eu vou só levar grão, eu vou só levar leite, eu vou só levar pão. Deus está dizendo: você acha que é isso, mas eu estou te introduzindo em uma grande guerra. Então, para José, ele estava simplesmente sendo vendido, estava sendo simplesmente humilhado, mas Deus estava dizendo: estou te introduzindo em uma grande guerra. Então a Bíblia diz que agora, preste atenção, a Bíblia diz que ele estava na casa de Potifar e Deus era com ele. Então ele está agora em abundância, cuidando das coisas da casa de Potifar em fartura. Então é fácil você administrar com muita coisa, não é difícil você chegar numa casa e fazer um almoço, ter tudo que você quer, pagar as contas, o dinheiro sobra. Porém Deus está dizendo: para que você manifeste o que eu tenho para você, você precisa aprender o outro lado, administrar quando as coisas não vão bem, ser um bom administrador em ambiente hostil. Sabe por que nós no meio da fé fraquejamos, ou no meio do problema nós queremos desistir? Porque nós não estamos preparados para lidar com os problemas. Nós só queremos viver no ambiente da abundância, nós só queremos viver no ambiente onde está tudo perfeito.
E Deus está dizendo para que você se manifeste como homem de justiça e mulher de justiça. Você precisa viver dentro desse ambiente hostil para que você aprenda. A Bíblia diz que ele está na cadeia. E na cadeia, o alimento é contado, as finanças são contadas, a responsabilidade é maior, porque você cuida de pessoas que não estão bem psicologicamente, fisicamente. Então, Deus estava preparando José para administrar algo muito grande. A Bíblia diz que dentro da prisão 2 homens têm 2 sonhos, o copeiro e o padeiro de Faraó. Eles estão contando o sonho e José fala: posso interpretar esse sonho aí. O Deus que eu sirvo vai interpretar esse sonho. A Bíblia diz que José agora interpreta o sonho dos dois. E o padeiro ia ser levado, ia morrer, mas o copeiro voltaria a servir Faraó. José fala assim: quando você voltar lá, lembra de mim e tal. E ele sai da prisão, como a interpretação do sonho aconteceu. E a Bíblia diz que Faraó tem 2 sonhos agora. O primeiro sonho, ele vê 7 vacas gordas subindo do rio Nilo, vacas bonitas, boas. Porém, ele vê 7 vacas magras, e as vacas magras engolem as 7 vacas gordas. Ele tem um segundo sonho, o sonho é que existe espigas de milho boas e espigas de milho ruins. Ele fica perturbado com esse sonho, e ele pergunta para um, para outro, traz os astrólogos da época, os estudiosos, e ninguém consegue interpretar o sonho. E o copeiro diz assim: meu rei, tem um homem lá na prisão, que interpretou o meu sonho, ele disse que eu ia voltar e eu estou aqui, eu voltei. Manda chamar José, José vem e ele conta o sonho para José. Eu fico pensando agora, Deus olhando do céu, dizendo assim: José, talvez no meio da caminhada você tenha até pensado: Deus me esqueceu. Mas Deus estava dizendo: eu te preparei para te colocar dentro desse cenário. Eu te preparei para você manifestar quem você é agora. Por quê, irmãos? Deus nos leva a lugares altos, mas qual o propósito de Deus nos levar? Qual o propósito de Deus em nos deixar prósperos, com saúde, com dinheiro, com família? Qual o propósito de Deus em nos dar um bom emprego, um bom carro? Qual o propósito de Deus em nos dar um celeiro cheio? E em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, nós não temos nada para oferecer para ninguém. Qual o propósito de Deus em Deus manifestar a sua graça, o seu amor em nós? E quantas vidas precisam de uma ligação e não tem? Então Deus fala: José, agora você vai entender porque eu fiz com que seus irmãos te vendessem. Você vai entender por que, José, eu fiz você passar um tempo cuidando de coisa com fartura, porque você aprendeu a administrar na fartura. E agora você vai administrar 7 anos de muita fartura. Mas se eu não tivesse te colocado na prisão, José, você não saberia lidar com 7 anos de fome. O faraó fala assim: José. Aí José fala assim: faraó, você tem que colocar um homem entendido, um homem inteligente para cuidar dos seus negócios, para cuidar de tudo isso. E faraó fala assim: mas não tem outro homem, não tem outra pessoa que seja tão sábio como você. Então Deus estava manifestando a sua sabedoria na vida de José. E Faraó teve que reconhecer que ele era o homem preparado para aquele cenário. Deus faz com que homens de alto escalão nos reconheçam como homens e mulheres de justiça, que temos o poder de manifestar a Cristo em meio à crise. A Bíblia diz que José agora ele é colocado em cima de um carro. E Faraó espalha para todo o Egito que embaixo dele só tem um. E o nome dele é José. Mas a minha outra pergunta foi: qual o propósito de Deus em Deus tirar um rapaz de 16 anos da sua casa, fazer com que ele fosse vendido como escravo para uma terra diferente sem ninguém conhecer? E Deus falou para mim que o propósito de Deus é: o Senhor vai nos usar para que o propósito dele seja cumprido, não o nosso.
Então a nossa vida tem que ser baseada pelo Espírito, viver em Espírito. Mas a segunda pergunta foi: por que Deus colocou José em um cargo tão alto no Egito? Porque José poderia ter tido outros cargos, como administrador, mas não de tão alto escalão como governador, como o segundo homem mais importante do Egito. É porque Deus ele vai nos levar em alguns lugares para que quando eu chegar lá, eu entenda que tudo aquilo que eu passei através de pessoas, não foram elas, foi o próprio Deus que fez com que essas pessoas me levassem até esse lugar. A Bíblia diz que passados 7 anos de fartura do primeiro sonho, vem os 7 anos de fome. Então eu fico pensando que José deitasse a cabeça no seu travesseiro e pensasse, né? Se eu tivesse ainda lá na cidade do meu pai, se eu tivesse ainda lá com meus irmãos, quem eu seria? Qual seria o propósito de Deus em minha vida em continuar sendo a mesma pessoa? E ele começa agora a unificar os sonhos, os projetos, tudo que Deus tinha manifestado. Ele começa a unificar todas as coisas e pensar que Deus é um Deus que trabalha de uma forma inesperada. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Você que procura estabilidade, você não conhece a Deus. Quem conhece a Deus não tem estabilidade, querido. Sabe quem tem estabilidade? Quem tem dinheiro na conta achando que o amanhã pertence a Ele. Mas nós que estamos em Cristo sabemos que o amanhã não nos pertence. A minha estabilidade é saber que eu estou em Cristo. É saber que a minha segurança não está naquilo que o governo vai fazer, no que aquilo que a organização, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai manifestar para que a gente seja curado. Não, não, não. Eu estou em Cristo. Eu me cuido, mas eu entendo que eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, meu amanhã está garantido nele, não naquilo que a política vai resolver para amanhã. Mas o grande confronto desse propósito eterno, o pior momento da vida de José não foi ser vendido, não foi ser lançado na cova e muito menos ir para a prisão. O pior momento do propósito eterno, a pior decisão que nós temos que tomar é entender por que Deus nos colocou ali. Porque se eu não entendo, todo o propósito está literalmente perdido se eu não compreender por que Deus me colocou ali. A Bíblia diz que os irmãos de José, Jacó, fala assim: olha, pega tudo aí e vai lá no Egito atrás de comida, que eu fiquei sabendo que lá tem comida. Eu vou resumir. A Bíblia diz que José, ele está lá e ele reconhece os seus irmãos. E a princípio ele vai chorar e ele manda seus irmãos embora, pede para trazer o irmão mais novo, depois pede para trazer o pai dele. Mas quando a gente faz uma prova, é porque você tem a opção de colocar o X nas questões, né? Então prova é quando você tem a opção de responder ou não. Então José, ele ser preso, ser vendido, ele não foi provado. José, ele foi provado quando ele teve a oportunidade de perdoar os seus irmãos. Então, o propósito eterno não é para que Deus me coloque em um lugar alto e eu fique lá sozinho, dando risada de quem não chegou. O propósito eterno é para que eu saia da minha zona de conforto, vá para um lugar onde eu possa ser sombra para as outras pessoas. Então, o que o Senhor tem manifestado em meu coração nesses últimos dias é que o Senhor teve que mover toda uma história para que tivesse alguém para que cuidasse da sua família. Então, o Senhor, ele te tirou de um ambiente de conforto, o Senhor te tirou desse ambiente inerte, sabe? Que a gente está vivendo hoje.
para manifestar o homem de justiça e a mulher de justiça que você é. Então José agora ele olha para os seus irmãos e começa a chorar e se dar a conhecer aos seus irmãos. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Diz assim: eu vendi meu irmão, matei o meu irmão. Mas eles mal sabiam que o propósito eterno, aleluia, está acima da minha vontade. Eles tiveram que reconhecer que o Senhor estava manifestando a sua graça, manifestando o seu poder. Deus usa José para abençoar aqueles que o traíram. O Senhor está dizendo: eu vou te usar nesses últimos dias para abençoar aqueles que um dia te traíram. O segredo do propósito não é virar as costas, é estender a mão. Eu quero te perguntar mais uma vez, finalizo agora: para que o Senhor te deu? Por que o Senhor te abençoou? Porque o Senhor, Ele decidiu te dar algo, colocar algo em suas mãos. Porque o Senhor te deu uma família. Porque existe aproximadamente 119 mil pessoas que morrem por hora no mundo. E dessas 119 mil, você não é uma delas. Porque Deus decidiu